Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das ideias mais fascinantes de Carl Jung, o caminho para se tornar uma pessoa completa, psicologicamente falando. É uma jornada em busca de harmonia interior que, como a gente vai ver, tem uma conexão incrível com sabedorias antigas como o Tao. E para começar, vamos pensar numa coisa. Sabe aquela sensação de não se conhecer por completo? De às vezes agir de um jeito que até nos surpreende? Pois é, por que isso acontece? E o Jung tem uma explicação para isso. Ele diz que a gente sempre acha que já se entendeu por completo, que chegou no eu final. Mas a verdade é que isso nunca acontece. Sempre tem uma parte da nossa personalidade que continua ali, escondida, no inconsciente, só esperando para se revelar. É justamente esse mistério que a gente carrega dentro da gente que vamos explorar agora. Pensa assim, a nossa psique tem uma área que a gente conhece, a nossa identidade do dia a dia, mas existe também um mundo imenso, meio sombrio, onde está todo o nosso potencial que a gente ainda não realizou. E é exatamente nesse território desconhecido que o verdadeiro crescimento acontece. Tá, mas como a gente consegue navegar nesse mundo interior? Bom, o Jung nos oferece uma espécie de mapa para a gente começar a entender essa estrutura. É um mapa bem simples, mas super poderoso. A mente consciente, aquilo que a gente sabe sobre nós, é como se fosse uma ilha bem pequena. Já o inconsciente é o oceano inteiro ao redor, gigantesco, guardando tudo aquilo que a gente ainda pode vir a ser. E essa imagem aqui é fantástica. O nosso eu do futuro não surge do nada. Ele já existe, só que está lá, no nosso lado inconsciente. É como um filme que vai passando quadro a quadro e o nosso eu consciente é a moldura que revela cada pedacinho por vez. Agora, calma lá. Quando a gente fala em lado obscuro, não é sobre maldade, não. É a casa do nosso eu que a gente ainda não descobriu. E tudo começa com uma figura que o Jung chamou de sombra. A sombra, basicamente, é o nosso porão. É onde a gente guarda todas as partes de nós que a gente não gosta muito de admitir que tem. Sabe, aquelas reações meio imperfeitas, os pensamentos que a gente julga errados, tudo isso que a gente reprime vai para lá. E o mais interessante é o alerta que o Jung faz aqui. Tentar ignorar a sombra não faz ela desaparecer. Pelo contrário, isso acaba fazendo a pessoa perder a profundidade, a tridimensionalidade, se tornando uma versão, digamos, incompleta de si mesma. Então, se não dá para se livrar da sombra, o que a gente faz? A resposta para Jung está na união dos opostos. E esse princípio, olha que legal, tem tudo a ver com tradições antigas, especialmente com o Yin e Yang do taoísmo, que nos ensina que a harmonia da vida vem do equilíbrio dinâmico entre forças contrárias. O pulo do gato é esse. Saúde psicológica não é ser perfeito e eliminar todos os efeitos. É sobre aceitar e abraçar essa tensão que existe entre a nossa luz e a nossa sombra, entre o que é consciente e o que é inconsciente. E essa ideia não tem nada de nova. É um princípio que a gente encontra em muitos símbolos antigos. Um dos exemplos mais marcantes que Jung estuda é o do deus mitraico Aion. Aion é a representação visual perfeita desse conceito. A forma dele, que é ao mesmo tempo poderosa e meio primitiva, junta forças totalmente opostas, a luz do leão e a escuridão da serpente, criação e destruição, tudo numa única figura. Essa citação do Jung amarra tudo perfeitamente. O símbolo do Aion não é sobre a vitória de um lado sobre o outro, mas sobre a coexistência equilibrada e poderosa dos dois. E tudo isso nos leva finalmente ao caminho para um eu mais completo, mais autêntico. Então, o objetivo final não é a perfeição, é a totalidade. E o que isso significa? Significa aceitar e integrar todas as nossas partes, não só as que a gente acha bonitinhas. É um processo de abraçar a nossa própria complexidade, em vez de buscar uma simplicidade que, na real, nem existe. E essa ideia resume a essência do pensamento de Jung. A nossa vida psicológica não é um estado de paz constante, mas sim uma dança dinâmica. Toda a nossa estrutura interna é construída nessa tensão equilibrada e criativa dos opostos. Muito parecido com o fluxo do Tao, não é mesmo? No fim das contas, olhar para dentro e reconhecer aquelas partes que a gente deixou na sombra não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é o primeiro passo no caminho para a verdadeira força e integridade. E a pergunta que fica para a gente refletir é: quais opostos dentro de nós estão pedindo para dançar juntos em busca de um equilíbrio maior?